ótimo. Eu agradeço mais uma vez, né, de ser acolhida aqui, para a gente poder compartilhar essa reflexão sobre juventude, espiritismo, e poder estar também atuando junto, né, na seara de Jesus. Isso é muito bom, isso é um presente para a gente, né? Então, a gente convida a todos nesse momento para que a gente possa percorrer aí 3 momentos do nosso encontro. Primeiro momento, a gente vai falar sobre o conceito de juventude e essa juventude dentro do nosso contexto atual. Depois, a gente vai falar um pouco dessa conexão da juventude com a doutrina espírita. E, no final, a gente vai tentar se encontrar enquanto papel dos amigos do carpinteiro, né? Do mestre. Qual é o nosso papel junto à juventude como um todo na sociedade, e essa juventude que está, de alguma forma, se conectando à doutrina espírita? Então, eu já começo assim, compartilhando com vocês uma frase que está no livro Caminho, Verdade e Vida, trazida pelo Espírito Emmanuel, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier, um trechinho que diz que a juventude pode ser comparada à saída de um barco para a viagem, uma viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. E aí, quando a gente traz essa frase de Emmanuel para o nosso conceito, né, enquanto sociedade de juventude, a gente vai começando a entender que a juventude, na verdade, é uma construção social. Não há, hoje existem as organizações mundiais, né, e as organizações de cada país que vão traçando ali alguns limites de faixa etária. Mas a gente vai começar a entender que, na verdade, essa construção que vai trabalhando o contexto social, emocional, espiritual, ele é muito mais do que uma divisão de faixa etária. Tanto que, ao longo do tempo, na história da humanidade, a gente vê esse período sendo modificado. Então, lá no início, né, dos tempos, a gente nem se reconhecia muito bem essa fase da juventude. Então, nem infância nem juventude, né? As crianças eram mini adultos. Então, a gente tem aos poucos, por exemplo, no tempo já de Kardec, né, no século XIX, já começava já a ter um movimento educacional voltado para reconhecer que existe ali características específicas, tanto para a infância como para a adolescência, né, e para a juventude como um todo. Então, a gente pode considerar ali na média das organizações uma faixa mais ou menos de 15 a 29 anos, 24 a 29 anos, em que se entende esse período de juventude, né? E a adolescência, hoje a pré-adolescência, a partir de 10 anos, em alguns locais, e você tem ali o 12, né? E aí a gente tem aí a pré-adolescência mais ou menos até os 14. Mas esse conceito, ele vai mudar, por exemplo, quando a gente está dentro de um contexto de uma tribo indígena, né, em que muitas vezes não há exatamente essa fase da adolescência, por exemplo. A criança já passa através dos próprios rituais diretamente para a fase adulta, né? Então ela sai daquela fase da infância para a fase adulta. Mas a experiência, a vivência vai também sendo encaminhada de acordo com a questão cognitiva, as percepções, né, daquela fase, as demandas do próprio corpo físico. Então, existem aí uma série de pesquisas, né, que cada vez mais vão sendo avançadas para ajudar a gente a entender como o cérebro funciona, como ele vai se formando, né, e vai no caso da nossa visão espírita, também dando oportunidade do espírito de se manifestar. Porque quando a gente sabe que a criança lá pequenininha, aquele ponto, né, em que você tem, por exemplo, a própria questão da criança não falar ainda, né? Então ela tem uma parte cognitiva que ainda está em desenvolvimento, então ela
tendo essa necessidade de passar por essa fase de amadurecimento físico, né, biológico. Kardec traz isso lá no Livro dos Espíritos, quando ele vai falar da importância da infância, qual é a utilidade da infância para o espírito, né? Nessa parte em que ele fala do retorno à vida corporal, então mostrando que é uma fase ainda em que o espírito está ali apto como um terreno fértil para poder recomeçar, né, aquela jornada como espírito imortal, mas que passa por fases realmente de aprendizado, a fase da imitação, a fase da observação, né? E na adolescência, ainda aquela explosão de hormônios, né, todo aquele movimento de também de querer de ter referências, de formar os seus próprios padrões, de questionar os padrões que ele foi inserido desde pequeno, e na juventude, o momento que ele, de fato, é convidado, né, inclusive, aprender a analisar as consequências. Quer dizer, ele, desde cedo, é importante que a gente estimule o senso crítico, né, para que ele possa, na juventude, ter um pouco mais de segurança, para que ele possa estar apto a analisar as consequências das suas escolhas. Por isso que muitas vezes a gente vai dizer, até com certo preconceito, que é um jovem inconsequente, né? Isso hoje a ciência vem explicando que existe um amadurecimento também no próprio cérebro, de partes do cérebro que são capazes, né, que enquanto formadas são capazes de dar essa condição do espírito se manifestar nesse sentido, mas é preciso o preparo, o ajuste, o amparo, né? Então, dentro desse contexto, a gente vem hoje no mundo um crescimento da juventude, mas ao mesmo tempo uma juventude que muitas vezes acaba não conseguindo avançar na fase adulta, né, por diversos motivos. Em alguns países a gente tem uma queda muito grande, né, por morte mesmo, em termos de violência, de autoviolência, enfim, uma série de contextos. Mas o fato que a gente observa é que a juventude como um todo, ela sempre teve um papel na história da humanidade. Então, muitos registros, né, que a gente vai observando, que traz ali um questionamento dos padrões atuais, que muitas vezes são lidos como rebeldia, né? Nossa, um jovem rebelde, quer fazer do jeito dele, aquela coisa toda, aquela confusão, que quer fazer assim, sem pensar, né? Que não tem responsabilidade, mas que quer como diz aqui, né? Bota o pé na porta para abrir a porta em vez de bater. Então, tem ali um certo estereótipo, né? Tem um certo até preconceito da nossa parte, muitas vezes, de rotular esse jovem. E, ao mesmo tempo, uma necessidade muito grande de direção no bem, porque pode parecer que não, né? Mas eles reclamam direção no bem, principalmente através do exemplo. Então, a gente vê as gerações que vão surgindo e que vem trazendo com elas, né, esses espíritos vêm trazendo ali, por exemplo, questionamento sobre preconceito. Eu, há muitos anos, né, tenho assim, a oportunidade de trabalhar com adolescentes, mais de 30 anos, e eu sempre vejo essas gerações, né, passando e vendo o quanto que hoje, nesse momento, nosso momento, talvez eu considero, assim, eu vejo um momento que reúne maiores desafios, porque nós temos muitas informações, né, eles são bombardeados de informações, mas nem sempre são instrumentalizados para transformar essas informações em conhecimento. Porque é uma fase em que, muitas vezes, é uma situação em que você já recebe tudo pronto, tudo mastigado, um tempo muito rápido, né? Que não faz a gente exercitar muita paciência, não é tudo muito instantâneo e é muita cobrança, né? A gente tem ali, você tem que ter uma performance muito grande, você tem que atingir metas, tanto que a gente vê aí uma série de questões
acometendo nossos adolescentes e jovens, em termos de depressão, é, de, de automutilação, enfim, aquela questão toda justamente por conta dessa cobrança, né? Essa pressão que é feita e que eles também se fazem. Então, dentro desse cenário, a gente vai lá em Kardec, na Gênese, quando ele vai falar das novas gerações. Veja, Kardec fala das novas gerações no século XIX. Então, possível, né, que já naquela época, já muitos de nós já façamos parte dessa nova geração. Mas o que ele traz ali de ideia central é que existe ali uma substituição de alguns pensamentos retrógrados, né, de questões que vão valorizando mais o ter do que o ser, é, as questões do próprio egoísmo e do orgulho que vão permeando as nossas escolhas. Então, assim, eu observo muito nesse convívio que eu tenho com a mocidade, que eu vou dar alguns exemplos, que pelo convívio que a gente aprende muito com eles. Eu, particularmente, já aprendi muito, aprendo muito com eles, a reconhecer certos preconceitos que, para a minha época, enquanto adolescente, era absolutamente normal, né? Você fazer piada do outro e rir da desgraça alheia, e outras posturas que eles falam assim, mas Miri, isso é um preconceito, isso é uma violência. Eu falei, é mesmo, né? E coisas assim que a gente, de uma generosidade, que a gente percebe que, ao mesmo tempo, eles têm um sentimento de justiça muito mais aguçado, né? Essa fase é uma fase em que o sentimento de justiça, que também está nas leis naturais, né? Kardec aborda esse tema na Lei de Justiça, Amor e Caridade. Ele vai falar que esse sentimento de justiça ele é algo natural em nós, mas que é necessário que a gente aprenda a educar o sentimento de justiça. E é justamente essa força, essa energia do sentimento de justiça, que é muito presente na juventude, que sem o direcionamento no bem, pode muitas vezes se tornar em algo mais radical, algo que não consiga, que fique gerando outra violência. Eu recebo uma violência e devolvo com outra violência. Então, por isso a importância, né, da gente aproveitar essa energia deles, mas também direcionar. Então, a gente vê a humanidade amadurecendo em alguns pontos, graças a esse movimento da juventude, né, que trouxe ali novos ares, novas formas de ver as coisas, a renovação de pensamentos que trazem na sua essência violência, né, e que não se justifica mais para a gente. E, ao mesmo tempo, a gente vê também essa nova geração necessitando no nosso exemplo, da nossa vivência junto com eles. E eu Bom, observo. só Oi. um pouquinho. Por acaso você está compartilhando o seu PowerPoint ou não? Não, não, eu Ah, ok. optei Tá bom, por tá, não tá joia. compartilhar, só para Tá bom, então, era mais um guia aqui, aí eu achei melhor a gente tá ficar ótimo. olho no olho, que aí fica mais bacana, né? É, que é a questão da história de Paulo e Timóteo. Não sei se vocês conhecem a história de Paulo e Timóteo, Paulo de Tarso, né? Paulo Timóteo, ele é um jovenzinho também, a gente não sabe exatamente a idade, mas assim, o relato que é de que era um jovem, muito jovem, para o contexto daquela época, né, comparado à idade de Paulo, e ele conhece e é educado pela avó e pela mãe já com o acesso ao Evangelho, ele se apaixona pelo Evangelho, né, pelas mensagens de Jesus, e ele sabe quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, que a gente fica super animado e quer conversar com todo mundo sobre o que a gente aprendeu, como fez sentido para a gente, e a gente sai contando para todo mundo, contagiando, levando essa boa notícia para todo mundo. Então, Timóteo, ele tinha essa alegria, né, e ele queria muito compartilhar. Quando ele conhece Paulo, Paulo percebe esse potencial nele. Mas a gente não escuta Paulo e nem lê, né, nenhuma frase em que Paulo diz assim: Timóteo, você é muito novo, então você fique aí. Quando eu morrer, você assume o meu lugar. Paulo não fala isso para ele, muito pelo contrário, Paulo
dá todas as informações possíveis, ele ajuda a instrumentalizar esse jovem para que ele contribua no presente. A gente às vezes tem essa frase, esse grande debate da juventude no espiritismo, no movimento espírita, né? De que o jovem é o futuro da casa espírita, de que ele vai. Quem é que vai, gente? Os mais velhos vão embora, e quem vai sumir? Cadê os jovens no movimento espírita? Cadê o jovem na casa espírita? Sumiu, né? E nós vemos assim todo um cenário, mas falta talvez perguntar diretamente para ele: por que você não está na casa espírita? Né? Mas isso é para o nosso segundo momento. Mas Paulo, ele não esperou, ele cuidou desse caminhar junto com Timóteo. Então, ele escrevia aquelas cartas, a última carta foi para Timóteo, com todas as orientações. Ele, inclusive, escrevia para Timóteo, reconhecendo que Timóteo, em algum momento, pelo momento dele de vida, dessa organização social que é a juventude, esse processo, que ele poderia se distrair com algumas questões, não de se divertir, de ser alegre, de curtir com os amigos um momento, né? Porque para a juventude a amizade é algo, uma base muito importante, além da família, né? É uma referência muito forte, mas que ele não se distraísse com o objetivo da vida enquanto espírito encarnado, que é a ilusão da matéria, né? As ideias materialistas que vêm muitas vezes distrair esses jovens que têm justamente esse olhar mais direcionado para uma realidade nova, renovada, mas ao mesmo tempo muitas vezes são distraídos e não conseguem muitas vezes ter ainda o amadurecimento e a certeza, a convicção para dizer não, isso aqui não é para mim, né? Existe uma pesquisa recente, eu não vou conseguir aqui dar exatamente o local, mas são universidades, né, que têm feito várias pesquisas com juventude, mostrando que jovens que, de alguma forma, têm contato com a espiritualidade, quer dizer, que exercitam algum pensamento espiritual, que se reconhecem seres espirituais, independente da religião, que de alguma forma na infância e na adolescência tiveram contato com essa reflexão espiritual, quer dizer, a gente sabe a espiritualidade é uma coisa, né? A religião é outra. Então você desenvolver esse lado espiritual, essa conexão do ser espiritual que somos, são jovens, né, que em contato com drogas, em contato com questões, com comportamentos que geram ali algumas questões nocivas, um número muito, muito pequeno. Então, em comparação àqueles que não tiveram referência nenhuma. E o número de jovens que hoje não tem nenhuma referência no campo espiritual é muito grande. É muito grande. Você não precisa nem de estatística de pesquisa, não, porque isso a gente escuta dos jovens na mocidade, quando os colegas, né, de turma, tanto da escola como de faculdade, relatam: na minha família ninguém frequenta nada, ninguém fala nada, não há nenhum tipo de referência, a gente cresceu sem nenhum tipo de referência, de reflexão, né, sobre essa questão moral, sobre o que pode ser bom e o que pode não ser bom. Então, assim, o que é mais concreto para eles? É o que o materialismo vem trazer de ideia, que é aquilo que é imediato, aquilo que eu tenho aqui, ó, como pegar, eu sei que eu vou fazer isso aqui, eu vou curtir, isso aqui vai me dar uma felicidade, né? Então, o próprio conceito de felicidade é uma felicidade ainda efêmera, fugaz, e aí a gente vive em busca dela o tempo todo, né? E quando ela não vem, o ter é importante mais do que o ser, e quando eu não tenho, o que eu perco o sentido da vida? A gente tem um número muito grande, né, de adolescentes que não tem sentido na vida. Eu não sei o que fazer na vida, qual o sentido de eu estar aqui? E a qualquer desafio, não encontram os recursos necessários para entender esse processo de aprendizado, né? Então, esse é um cenário que a gente vem,
que vem crescendo muito, principalmente porque nós temos hoje redes sociais, né, e que são veículos do progresso, é da lei do progresso que essa tecnologia possa nos servir para exercício do bem, mas, claro, temos como espíritos imperfeitos, muitas vezes não acabamos, né, direcionando para os nossos interesses. E os nossos interesses nem sempre estão é, contemplando os interesses coletivos, contemplando o bem, né? Está contemplando lá os nossos interesses próprios. Então, hoje nós temos jovens, adolescentes que não querem mais estudar porque querem ficar milionários. Antes era antes dos 30, agora é muito antes dos 30. Com 15 anos já quer ficar milionário, ganhar um dinheiro fácil, né? Fazendo ali, dominando a ferramenta através da internet. Isso é um grupo pequeno, né? Mas que vem se manifestando e vem encontrando adeptos. Por quê? Porque vivemos em um mundo extremamente desigual, né? De muita injustiça social, de muito desequilíbrio, de muita violência. Então, hoje o jovem ele olha e observa que a experiência que os pais têm, por exemplo, nas relações de trabalho, que muitas vezes é um trabalho excessivo, que o deixa ausente em casa, né, e que traz muito estresse. E eles não querem isso para eles. Eles não querem. Eu não quero ter esse tipo de vida, né? E por um lado, eu acho, acredito até que eles estejam certos, mas ao mesmo tempo também não têm, conseguem muitas vezes ter os recursos para pensar, né? E aí vão para um extremo. Eu sempre gosto de trazer um exemplo é, que uma vez houve um debate na nossa mocidade, há já uns 6, 7 anos, que eles escolhem os temas que eles querem estudar. Né? Agora a gente já entra nesse segundo momento, que é a nossa relação, a relação do jovem com a doutrina espírita, porque a gente lembra assim, que a doutrina espírita ela é uma doutrina que liberta consciências. Ela tem é uma filosofia de consequências morais. Então, quando você tem um espaço dentro da casa espírita que acolhe a juventude, que acolhe os jovens, ele precisa ter um objetivo muito claro, né? Um objetivo que contempla exatamente o que contempla para nós. Ora, eu estou na casa espírita para quê? É um ambiente que eu me sinto bem, que eu me sinto acolhida, eu busco estudar. A gente sabe que a gente estuda a doutrina espírita, a gente estuda a si mesmo, né? A gente quer se tornar uma pessoa melhor, a gente quer ser feliz, a gente não vem aqui só para poder solucionar problemas que a gente está passando, a gente vem para aprender, né? Esse é um objetivo da reencarnação também, a gente aprender, a gente aprimorar, se aperfeiçoar, né? E esse é o objetivo também, tanto da criança como do adolescente, do jovem. Eles entram com o mesmo objetivo: trabalhar essa força de se transformar em homem de bem. E não para ser o futuro de casa espírita, né? Entra ali com o mesmo objetivo, com as mesmas demandas próprias. E aí, quando a gente, por exemplo, dentro da casa espírita, a gente traz uma aula, né, de evangelização pronta, com um tema que não tem a ver com a necessidade daquele espírito, é diferente de um grupo de estudo. A gente vai fazer um grupo de estudo sistematizado que a gente vai seguir lá o livro dos espíritos, né? Mas numa comunidade, um espaço de convivência, que é, por exemplo, a mocidade espírita, é necessário que eles tragam as demandas deles. Porque aí, então, você vai ter, ele vai encontrar o sentido, né, para aquelas. Não adianta a gente ter a resposta pronta se a pergunta não foi feita. Ele precisa ser provocado para que ele possa, né, fazer essas perguntas e buscar, então, aquelas respostas que aí sim vai fazer sentido. Então, a gente faz esse planejamento porque a gente entende com eles, né, porque a gente entende que esse é o objetivo da doutrina espírita. Não é o professor, eu não sou evangelizadora, eu não sou professora de espiritismo que eu estou dando aula, né? Eu estou ali como um colaborador, um facilitador, para promover esse ambiente de acolhimento que não julga, né, que vai respeitar a bagagem daquele espírito, que muitas vezes não vai falar aquilo que a gente quer ouvir, né, que muitas vezes não vai corresponder àquilo que a gente preparou, mas que ele traz a bagagem dele e que existe um processo ali de descoberta, de despertar de consciências, né?
Então, eu me recordo de um jovem que uma vez chegou. Esse é um jovem que sempre pede tema, ele sempre gosta muito de estudar, e ele falou, logo no início, quando ele entrou, ele falou: Olha, eu queria muito saber estudar sobre como nós devemos, como nós podemos quitar as nossas dívidas com espíritos, né, que conviveram com a gente no passado. Eu achei estranho no momento, mas a gente sempre faz uma dinâmica, né, que acolhe os temas, enfim. E a gente depois faz uma seleção dos temas, a ordem que esses temas vão ser estudados e como eles vão ser estudados. Se vai ser por projeto, se vai ser chamando alguém para falar sobre aquilo, se a gente vai fazer uma pesquisa em grupo, eles escolhem como eles vão fazer. E quando a gente foi afinar melhor o tema, eu perguntei para ele, mas de onde saiu essa sua dúvida, né? De como você quitar os seus débitos com inimigos do passado. Como você sabe que você tem esse débito? Qual débito e para quem? E ele falou, por quê? O Espírito aparece para mim e fala que eu estou devendo a ele. E eu quero quitar logo, eu quero me livrar dele. Então, é a vida. E era assim que Jesus trabalhava, não é? Jesus, ao reunir todos no Evangelho, na casa de Pedro, ele chegava um da rua, como dizia lá Neio Lúcio, né, no Jesus lá, falando, Pedro chegava ralado no desgosto, vinha Tadeu reclamando, as vicissitudes da vida, e Jesus contava, acalmava o coração, contava uma história. Vamos falar sobre isso. Vamos falar como a lei divina impacta nas nossas vidas, né? Quando a gente traz essa lei divina para conexão com a vida real, ao invés de a gente ficar na teoria, uma coisa que ninguém entende, muito abstrata, né? E essa fase, claro, a partir da adolescência, da pré-adolescência, eles ainda são muito concretos, né? Depois vai abstraindo, vai aprofundando. Na juventude, a gente já tem, eles já conseguem abstrair um pouco mais, já conseguem raciocinar um pouco mais, e é importante que eles cheguem à conclusão, que eles observem. Então, a gente sempre trabalha o método kardeciano, aprende a observar. Quando você observar, tira daquilo tudo a vontade de querer entender, né? A motivação para poder entender aquilo tudo. Pesquisa, busca nas fontes seguras, vamos lá na fonte, a gente sempre tem o Livro dos Espíritos como uma fonte segura, e a gente vai tentando entender, e você vai tirar a sua conclusão e vai fazer assim, ó, isso aqui, que isso vai, que isso pode me ajudar na ação, para viver, né, de uma forma diferente, e enxergar de forma diferente. Porque senão a gente fica sempre naquela teoria muito bonita, né? Então, atualmente, a gente vê, eu trago sempre são muitos depoimentos dos jovens. Eu cada vez mais recebo, né? Todos os dias a gente recebe muitos depoimentos de jovens que estão chegando, de jovens que ainda estão na mocidade, de jovens que não estão mais na casa espírita frequentando, porque vão fazer faculdade, vão vestibular, aquela época assim mais concorrida, que eles têm muitas provas no mesmo dia da evangelização, né, da mocidade, mas que não se desconectam e que são espíritas aonde eles estão. Ah, hoje eu tenho um campeonato de vôlei, mas você é espírita jogando vôlei. E a sua postura, o seu colocar ali, a sua forma de enxergar o outro, é isso que importa, né? Você usar esses recursos que você é, pegou, viveu aqui na mocidade e levar isso para a sua vida no meio do jogo do vôlei. Isso aí tudo bem, porque é isso, é você ser essa espírita. Então, eu digo, você saiu da mocidade, mas a mocidade não sai de você. E aí tem um depoimento da Fernanda, que na época tinha 19 anos, agora ela já deve estar um pouquinho mais velha, num documento da Federação Espírita Brasileira, da ação evangelizadora, são diretrizes, né? É um material que a gente estuda dentro da juventude, e tem algumas ações e diretrizes para quem trabalha nessa área da evangelização da juventude. E ela diz assim: me imagino num quarto muito, muito, muito escuro. Tento de algumas formas conseguir enxergar, mas não consigo. Aí, de repente, se acende uma lâmpada
que me mostra o quanto o quarto está bagunçado, desorganizado, tudo fora do lugar. A lâmpada não vai arrumar essa bagunça para mim, mas ela me mostrou quanto eu tenho que fazer. A doutrina espírita é a minha lâmpada. Então a gente observa, gente, esses relatos, eles são muito parecidos, né? Assim, eu tenho vários relatos desses de adolescentes a jovens que mostram como o sentido, e aparentemente é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro, mas não é verdade. Porque na hora em que eles se deparam com desafios, principalmente o jovem, nessa faixa etária de 18 a 25 anos, que está, muitas vezes, no ambiente universitário ou no ambiente de trabalho, ele vai se deparar com o pensamento materialista, que é aquele que vai dizer que o importante é o ter, é o agora, é o curtir, né? Sem medir as consequências, vamos curtir o tempo todo, vamos aproveitar, a vida é uma só. E que eles se deparam com essa realidade que eles, não, peraí, tem alguma coisa que não está batendo. Até parece muito bom, mas tem alguma coisa que não faz sentido e não é isso. E eles aprendem, inclusive, a observar o quanto gera o sofrimento esse tipo de pensamento materialista, né? Então, a gente vê, por exemplo, relatos de jovens que, durante esse período universitário, eles se deparam com muitos amigos que estão utilizando drogas ilícitas, né? O quanto isso afunda aquela vida, o quanto isso destrói, muitas vezes, até a estrutura familiar. E certa vez, um grupo, que é o nosso grupo de 16 a 20 anos, solicitou o estudo sobre drogatização. Eu até fiquei surpresa, porque eu falei, gente, vocês sabem tanto, na escola é dado o tempo todo essa informação, né? A escola promove muita palestra sobre isso e tudo. Qual era o objetivo deles? O que que eles queriam? Eles queriam saber como lidar com os amigos e como ajudar os amigos que não têm esse despertamento que eles têm, né? Assim, essa consciência que eles têm. Eles consideram isso como uma certa vantagem de poder ter acesso a essas informações do objetivo de estarmos aqui, né, no plano físico, e das consequências dessas escolhas. Como lidar e como ajudar esses amigos. Então, se fez uma roda de conversa com especialistas da área, né, que se tinha ali na própria família, e que se trabalhava com psicólogo, e a gente trouxe à luz da doutrina espírita também essa questão, e daquele debate, depois de acolher esse sentimento deles, né, de impotência, de não conseguir, não saber o que fazer, de se ver muitas vezes num grupo que convida eles a experimentar também, né? Porque se você não experimentar, você é um ser extraterrestre, né? Se você não segue aqueles padrões, nossa, você vira piada, né? Há uma pressão muito grande para se você fazer parte daquele grupo, senão você fica uma pessoa totalmente isolada, ignorada. Então, são desafios. Eu sempre digo para os pais, às vezes falam assim, fala para o adolescente, mas você não faz nada na vida, você só estuda. Gente, se vocês pudessem ter o diário de um adolescente compartilhado de como era ir um dia de escola, às vezes é um sofrimento, porque começa com a aparência, né? Você já é julgado pela sua aparência, então você já tem que ter a preocupação da aparência. A preocupação do tipo de mochila que você está levando. Aí você tem a questão do próprio racismo, que muitas vezes, né, existe o adolescente que é preparado pelos pais para terem cuidado com aqueles que podem assaltar e aqueles que têm que preparar os seus filhos para não correr e não andar com a mão no bolso, porque eles podem ser confundidos com criminosos. Então, existe um movimento muito grande, sim, de só estudar. É muito mais além do que isso. São muitas emoções, né? Quando nós, no início do ano, na mocidade, nós fazemos com eles a carta do eu do futuro. Eles escrevem para o eu do futuro no final do ano, e eles abrem essa carta no final do ano com os objetivos que eles querem, né? E é uma carta que só eles leem. Então, a gente lacra com
com cera quente, a gente, né, aquele cinete, faz aquela coisa toda, e aí, e alguns jovens compartilham conosco. O que que eles mais querem? Primeiro, passar de ano na escola, que a maioria quer, né? Porque a pressão do ano da vida deles toda é essa, né? Da adolescente, da juventude, passar de ano na escola, ou passar nas provas, nos simulados. Eu falo para eles, vocês vivem num mundo de provas, expiações e simulados, né? Faz muita prova. E como que ia ser feliz? Eu quero ser feliz. E as dificuldades nas relações com os pais, normalmente com a família, né? O medo de frustrar os pais, porque eles sabem que muitas vezes os pais estão investindo na educação, então aparentemente há uma certa displicência, mas na verdade há uma preocupação muito grande de frustrar os pais. Tanto que na hora da prece, que tem gente fazendo prece lá para passar de ano, por favor, amanhã eu tenho prova essa semana, vamos pedir, né? Então, esse ano, a gente fez uma atividade para a Feira do Livro, em que eles escreveram um livreto de preces. Eles escolheram, cada turma escolheu, cada grupo escolheu uma prece, um foi para um amigo que partiu, que desencarnou, o outro foi para agradecer, e a turma que a gente chama aqui o Enem, né, do vestibular, foi a prova, a prece para o Enem. Né? Todo o processo que vem, inclusive, adoecendo muitos jovens, né? Nesse processo de ter que passar, eu considero realmente muito difícil, muito mais do que na minha época de vestibular, e que mesmo a família apoiando, mesmo eles tendo suporte, a autocobrança é muito grande, né? Então, encontrar na prece esse momento de serenar o coração, não que os espíritos vão fazer a prova por eles, mas que vão também dar esse suporte para que eles possam estar mais tranquilos, confiantes, né, naquilo que eles investiram ao longo do ano. Então, a casa espírita em si, quando a juventude se conecta à doutrina espírita, vem através da família. A gente vai ver muitas vezes assim, a minha família, eu nasci em berço espírita, né? Ou muitos jovens que a família não é espírita, mas eles se sintonizam e gostam, se afinizam e vão. Eu já tive jovem que fazia evangelho no lar dentro do banheiro, escondido dos pais, né? Porque não, gente, meu horário é até 5 horas, né? Isso. Daqui. Pode ir tranquilo. Tá bom, E bate-papo. assim, às vezes a gente fica lá na nossa casa, a gente há muito tempo já trabalha o protagonismo juvenil e a gente sempre tem a felicidade muito grande de já passamos por evasão de juventude, mas a gente hoje não tem, assim, não vou considerar que isso seja um problema, como é um problema para muitas casas espíritas, né? Porque em algum momento a gente fez uma análise crítica, a gente fez uma autoanálise enquanto facilitadores para que a gente pudesse entender justamente que esse é um espaço de convivência para eles, em que eles precisam primeiro ser acolhidos sem julgamento, em que a gente pode, que ele pode dizer, chegar lá e dizer assim, eu não acredito em Deus. E tem muitos. Teve uma vez que uma que já está aí também desde pequena na casa espírita, a mãe evangelizadora, e a mãe chegou e falou: Miriam, ela disse que não acredita mais em Deus. Isso, 11, 12 anos é muito comum. Eles dão uma virada assim, que sai do mundo da fantasia para o mundo da realidade, eles tanto que a gente sempre faz todo ano com eles um documentário sobre o que é Deus. Eles entrevistam as pessoas nas ruas e tal, que a gente justamente já sabe que nesse período eles estão questionando, né? Deus, o Deus antropomórfico que eles sempre aprenderam, né? A referência que tem. Então, aí vamos ver o que a doutrina espírita fala sobre esse Deus. E ela chegou e falou: não acredito em Deus, como é que Deus permite tanto sofrimento no mundo, aquela coisa toda. E nós fazemos todos os anos um acampamento para falar da criação no meio da criação, no meio da natureza, né? Porque é muito urbano, então a gente sempre vai para o meio da natureza. E a gente preparou, já direcionando algumas atividades nesse sentido. Eu sei que a turma dela lá ficou a manhã inteira olhando para uma folha. Ficaram embaixo da árvore, olhando para a folha, observando a folha, conversando sobre a vida. E quando ela volta do acampamento, aí ela fala para a mãe: Mãe,
é impossível não ter uma inteligência superior. Não tem como. Como criou essa folha? Como que criou tudo? Então, é permitir muitas vezes que eles venham, né, e não com esse comportamento, não, você é espírita, não pode falar palavrão, não pode falar isso, não pode fazer isso, não pode gritar. E ele precisa entender por que que nesse ambiente a gente precisa trabalhar a nossa postura perante o outro, né? Porque a gente tem que ter um olhar mais colaborativo e não só individual, é, perceber por que que eu tenho tanta vontade de falar palavras que são violentas, agressivas, e ainda assim eu ainda continuo nervoso. É preciso essa descoberta, é preciso observar. Porque quando Kardec estuda os fenômenos, e através desses fenômenos as respostas inteligentes chegam, foi um processo também, né? Então, a transformação moral, ela vem primeiro do reconhecimento de que nós necessitamos transformar alguma coisa. Então, isso às vezes é um grande momento. A gente tem jovens assim muito generosos, mas que quando se deparam com a crise, que isso é muito comum do ser humano, se transformam em verdadeiros algozes, né? Eu falo que eles vão de 8 a 80. A gente ontem fez a avaliação do ano. Aí, uma das atividades que eles mais gostaram, a turma que eu trabalho é de 13 a 15 anos. É uma turma menos monossilábica, né? Aham, tá, ok, é. Mas quando a gente trabalha com arte e trabalha com atividades dinâmicas em que eles estão coordenando, eles esquecem um pouco e falam, né? E falam e a gente vai observando. E nós fizemos um jogo sobre superiores e inferiores, em que o superior era servido pelos inferiores, o inferior tinha que servir água, não podia falar direto, era um jogo, uma dinâmica, e tinha a pessoa que interferia se tivesse abuso, né? E uns se rebelaram, que eu não vou ser inferior, que eu só quero ser superior. Os inferiores botaram sal na água, deram água salgada para o superior. Depois a gente inverte o papel e há uma vingança, né? Quem foi inferior, que sofreu violência, quer cometer violência também, e quando ele é superior. E isso é natural. E outra atividade que nós trouxemos, o julgamento, a gente estava estudando sobre o espírito, os atributos do espírito, e como ele se manifesta na medida que a gente vai amadurecendo, né? Então, a mulher que ia ser apedrejada. E nós fizemos um júri. E nesse júri, o juiz, a mulher ali, o advogado de defesa, de acusação, testemunha, apareceu uma testemunha lá, do nada, o menino, você é a testemunha de defesa. Porque eu era vizinha dessa mulher. E eu fui testemunha de que ela vivia num relacionamento abusivo. Né? Aí eles começam a trazer as realidades, as observações dele, e no final o juiz falou: olha, a mulher está livre, nós está livre, né? Mas nós queremos o adúltero. Cadê o adúltero? Porque o adúltero, na lei de Mosaico, ele também era condenado, mas na história ele não aparece. Cadê ele? Nós vamos julgar ele também. E aí, na semana seguinte, vamos ao julgamento do adúltero. Porém, eu já tinha percebido que tinha um quê de vingança no ar, que eles queriam ver o negócio pegar fogo. E realmente foi uma sessão bem conturbada, 14 jovens numa sala pequena, falando aquela confusão. E no final, ele foi condenado com requintes de crueldade. E a gente trouxe então, falei, bom, a gente respeitou, né, o resultado, agora a gente vai trazer Jesus. Porque Jesus mostra um outro caminho, né? Jesus não falou quem nunca errou que atira a primeira pedra. Então vamos trazer Jesus para entender que existem outros caminhos para a gente fazer a justiça, né? Então muitas vezes eles vão vir com essas demandas da própria sociedade, do momento do que eles convivem no ambiente escolar, com os amigos, com a família. E quando a doutrina espírita entra para eles, esse sentido da vida, essa luz que está no quarto escuro, né, que vai iluminando o caminho, faz diferença. Então, um jovem que ontem a mãe estava me falando que por conta de vestibular se afastou, ele ia arrastado para uma cidade, arrastado, reclamava. Quando ele chegava lá, todo jovem, né? Então eles fazem isso, né? Vão arrastar, mas quando chegar lá eles curtem. Mas ele reclamava muito, reclamava a mãe, ficava ali, não, vamos. E eu sempre falava, se ele não vier, a orientação que eu posso dar é você fazer o evangelho no lar. É evangelho no lar.
Evangelho no lar, com criança e com jovem, não é abrir o evangelho e ficar lendo lá. Não, eles não vão entender nada. Traz, o que aconteceu hoje na escola? Aí a gente, o que o evangelho pode ajudar a gente nisso, nessa vivência, né? Trazer notícias de jornal, enfim. E esse jovem, então, a mãe me contando ontem que ele está na faculdade de medicina, né, numa outra cidade, e que ele, em algum momento, teve contato com uma ideia de uma matéria que fala de medicina e espiritualidade. E ele vai trabalhar num grupo que trabalha com a morte, né, com o momento da morte. E ele fala: mãe, eu quero estudar mais. Eu vou voltar a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o livro que a mãe deixou com ele lá, né? Eu quero estudar mais sobre isso. Então a gente percebe que essa semente, ela fala: "Mi, depois de tantos anos a gente aqui, ó, no pé dele, né, e tal". E eu escuto muito isso, o jovem falar: "Obrigado por não desistir de mim". Porque a gente sabe que esse recurso, e tem muitas histórias, gente, muitos jovens que hoje estão e são gratos, né? Eu recolhi recentemente alguns depoimentos para uma atividade lá na Casa Espírita de jovens que não estão mais, mas que dizem o quanto isso fez eles terem um olhar diferente sobre a humanidade, sobre a vida e sobre eles mesmos, né? O quanto isso ajuda, mesmo que eles não estejam lá dentro da casa espírita. Em algum momento, eles vão retornar e eles vão ter as portas abertas. Então, essa conexão com a doutrina espírita é fundamental, especialmente para aqueles que se identificam com ela. Porque muitos jovens, eu já tive adolescente assim, que o adolescente cresceu na casa espírita com a mãe, com o pai, desde a barriga, a mãe fala: desde a barriga, meu filho vem, né, e tal. Quando fez 15 anos, ele falou: quero ser católico, quero ir à missa. E a mãe: pelo amor de Deus, o que eu faço com esse menino que ir para a missa? Eu falei: você faz assim, sábado você vem à casa espírita, domingo você acompanha seu filho na missa. Porque é lá que ele tem afinidade, é lá que ele se encontra, é lá que ele vai trabalhar a espiritualidade dele, né? Assim, esse lado da conexão espiritual. Então, invista. Se você acha que é um lugar seguro, que é um lugar, né, que... E aí, depois, as dúvidas, os questionamentos dele, aí ele tem ali o suporte, ele sabe que ele vai contar com a família, né? Mas não, isso não pode ser uma frustração nossa, né? E aí, o grande debate que a gente tem hoje, a gente vem agora para o fechamento do nosso encontro, né? É, é justamente o nosso papel. Qual é o nosso papel? Porque nós, muitas vezes, a gente escuta e eu não julgo, porque eu acho que cada família sabe o grau de dificuldade que encontra. Você, para arrumar a criança para sair de casa, e aí às vezes a criança chega atrasada na evangelização, nossa, não, puxa, que bom que você veio. Ai, mesmo, não faz mal, você chegou na hora que tinha que chegar, que bom que você veio. E às vezes o jovem ele some, desaparece, porque tem prova, porque tem curso, milhões, eles têm uma agenda social intensa, né? E aí a evangelização nem sempre é uma prioridade. Para muitas famílias não é uma prioridade, não vai ser. É mais um compromisso social, como é para muitos na igreja também. A gente fala, né? A igreja, para muitos, é um compromisso social. E para muitos, estar dentro da casa espírita com a evangelização infanto-juvenil também é um compromisso social, porque a gente tem que ter alguma coisa, a gente tem que ter uma referência, alguma coisa que oriente, que às vezes a família não se sente capaz de fazer sozinho, então você tem aquele apoio. Então, não é uma prioridade. Se ele tiver que ir para um futebol, se ele tiver que investir na carreira aprendendo inglês, francês, ele vai investir, ele vai concorrer com o horário da evangelização e ele vai priorizar. Por quê? Kardec já chamava atenção para a gente, que é pela educação, não a que fala da instrução, mas a educação do espírito, que vai haver essa transformação. Então, a instrução é importante, mas nós não estamos formando homens de bens, mas homens de bem, né? Não de bens. E a gente vê hoje, muitas vezes, um engajamento muito grande. Eu falo isso para os pais: olha, se os filhos. Se o seu filho chegar para você e falar assim, eu não gosto, eles nunca gostam de algum professor, né? Hoje mesmo uma já reclamou da professora de matemática. Reclamou da professora de matemática. Você
Mãe, eu não gosto de professora de matemática. Eu não gosto de dar aula de matemática. Então, meu filho, fica em casa, não vai para a escola, não. Porque você que decide a sua vida, você que... Por que que a gente faz isso quando é para evangelização espírita, né? Agora, eu não consigo mais arrastar. Não quer, um conflito muito grande, fica um discurso, nossa, um debate, a gente entende. Então, é buscar outros caminhos. Busque outros caminhos, mas não abra mão desse investimento. É um sublime investimento. A criança e o jovem reclamam direção do bem. E a gente, enquanto eu não sou evangelizadora, eu não sou pai, mas eu posso ser avó, posso ser tio, posso ser qualquer pessoa que é uma referência, porque aonde eu estiver, se alguma criança e jovem passar por mim, ali eu serei uma referência. Então, todos nós temos esse papel dentro dessa seara de Jesus, de sermos, de alguma forma, colaboradores, e isso tem muito a ver com a nossa fala e com a nossa postura, com a nossa ação. Quando, num mundo em que nós sabemos, né, que existe muito sofrimento, muita dor, onde o mal ainda prevalece sobre o bem, nós só enxergamos as coisas negativas, os nossos discursos são sempre negativos, e a gente fala de pessoas e não das ações, como Jesus falava, a gente aponta os erros, a gente fala de fulano e tal, mas a gente não fala das ações. É preciso que se fale do bem. Então a gente às vezes fala mal da violência do outro, da corrupção do outro, mas a gente não fala de como é bom ser honesto, de qual o benefício de você não ser violento, né? A gente está falando, e aí a gente sabe lá, quando a gente estuda a doutrina, que o mal é a ausência do bem. Quem faz o bem já enxergou o mal, não está alienado. Já enxergou o mal e por isso está se fazendo presente, trazendo o bem, trazendo essa luz para a escuridão. Então, que a gente possa encontrar, porque se a gente está na casa espírita buscando o nosso aperfeiçoamento moral, por que nós não estamos fazendo o nosso movimento para que crianças e jovens também estejam? Lembra daquela passagem que as mães se acotovelavam para Jesus abençoar? E vem, criança é sinônimo de bagunça. Nossa, vai bagunçar aqui a fala de Jesus, os apóstolos já separando. Jesus fala o quê? Deixai vir a mim as crianças. E é isso, deixar que eles também tenham acesso a esses recursos. Isso não pode ser um privilégio nosso. Isso deve ser um acesso a todos. Como? Como? Então, a gente não consegue, a gente não tem jovem, a gente não tem mocidade, a gente não tem. Então, junta a mocidade de um, junta a mocidade de outro. Na casa lá, a gente tem um dia do voluntariado. Todo terceiro sábado do mês é um dia do voluntariado. Um grupo vai fazer uma visita a um hospital que eles amam, adoram, hospital infantil, e o outro faz um mutirão na casa. Sempre tem a casa está precisando de alguma coisa, eles fazem um mutirão. É o dia do voluntariado. Então, vai quem quer. Tem jovem que não quer ir. Mas é o caminho para muitos jovens, né, que não às vezes não querem frequentar a mocidade, porque às vezes a mocidade é igual uma escola, é igual uma aula, às vezes eles estão sempre motivados mesmo, né? Não quer acordar cedo, que no caso aqui é de manhã, tem uma série de questões, mas eles encontram, eles amam fazer as coisas, eles gostam de botar a mão na massa, eles gostam de ajudar, eles gostam de fazer parte dessa construção. E aí, quando eles estão, às vezes, eles entram por ali e a gente vê aquela jovenzinha que não queria ficar, que estava, não quero, não vou. Hoje, mãe, está na hora de ir embora, está na hora da mocidade, quero ir para a mocidade. E é uma conquista dela, isso não tem a ver com o sucesso da gente, tem a ver com a conquista dela. Que bom que ela conseguiu dar esse passo na vida dela. E ela ter se dar essa oportunidade. E aí, para isso, a gente precisa se capacitar, a gente precisa cuidar do nosso projeto educativo dentro da Casa Espírita. Casa Espírita, a diretoria da Casa Espírita, enfim, tem que pensar no projeto educativo. A evangelização não é recreação, né? Não é para ocupar a criança enquanto o pai está estudando, ou a mãe, ou a família. É o mesmo direito que a gente tem de estudar, eles também têm. De se descobrir, eles também têm. Né? Então, que a gente possa encontrar esse papel. Ah, eu não entendo nada de evangelização. Poxa, mas eu consigo ficar na portaria lá, recebendo o jovem,
ou eu posso arrumar os materiais que vocês precisam para atividade, ou eu posso, sei lá, tem jovem que às vezes não tem como se deslocar. Ah, eu posso pegar o carro e ir lá dar carona para o jovem. A gente pode encontrar, ou eu posso preparar o ambiente, né, para o evangelizador para ajudar, preparar o lanche. Eu sempre digo, gente, reconhece-se o verdadeiro jovem espírito pelo tamanho da sua fome. Lá na casa espírita eles só começam a estudar depois que comem pipoca, não tem jeito. Eles acordam. Eu falei, Jesus que ensinou, não foi? Sentar a gente em volta da mesa com a comida. Então a gente celebra ali a vida e ri, brinca, e canta, né? E é a amizade que eles fazem entre eles que vai ajudando a estar ali também. Então, a gente primeiro aprender a se comunicar com eles é importante, ao invés de ficar deduzindo, ah, o jovem não vem na casa espírita, ah, o jovem não quer, ah, o jovem não sei o quê. Pergunta para ele, por que que ele não quer, o que que ele deseja encontrar, e construir isso na infância, né? Porque na evangelização da infância é mais fácil, porque os pais trazem as crianças, você fortalece a infância e essa infância ela vai virar juventude. Então, se não tem jovem, investe na infância e se prepara para receber o jovem, porque quando ele estiver nesse momento de transição, você está preparado para receber esses jovens. E eles vão vir, porque eles estão por aí, precisando, necessitando. E talvez a gente precise fazer um movimento, um olhar um pouco mais de humildade mesmo, de reconhecer que a gente precisa rever muita coisa. Ah, porque na minha época era assim, que na minha. A nossa época era a nossa época, a gente já passou. A gente precisa olhar para agora, né? Para as demandas do agora, porque a gente tem muito a aprender. Então é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês.